Olá, seja bem-vindo ao Universo do Intelecto. Eu sou Anderson Ramos. E eu sou Daiane Ramos. Estamos aqui hoje para falar sobre fatos e curiosidades sobre o Rio de Janeiro. Curiosidade da história. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil de 1763 a 1960. Portanto, aqui estava o centro de quase 2 séculos da história brasileira. O mais curioso é que o Rio é a única cidade fora da Europa que foi a capital de um reino europeu. Em 1808, o rei Dom João VI de Portugal decidiu se mudar para o Brasil para escapar de Napoleão. É quando o Rio se tornou a capital do Brasil e de Portugal. A origem do termo carioca. Alguém nascido no Brasil é brasileiro. Na Itália é italiano. Na Irlanda é irlandesa. Mas alguém que nasce no Rio de Janeiro é carioca. A origem do nome vem do povo tupi, nativos brasileiros. Quando os portugueses chegaram no Rio de Janeiro, havia uma grande população indígena que via esses homens brancos construindo casas muito estranhas. Cari significa homem branco. Oca significa casa. Então, carioca é igual à casa do homem branco. A revolta da cachaça no Rio de Janeiro. Imagine o primeiro movimento social no Rio de Janeiro? Claro, a revolta da cachaça. Apesar de que nos dias atuais ser diferente, no período colonial, a primeira atividade estrutural na cidade era a produção do açúcar e, em menor escala, a pinga. E durante o governo de Salvador Benevides, ele teve a terrível ideia de cobrar taxas pela produção da cachaça. O povo não deixou barato e foram às ruas protestar, episódio conhecido como a Revolta da Cachaça, em 1660. Os atos do governador geraram tanta insatisfação que quando a corte portuguesa descobriu essa e outras arbitrariedades desse governo, ele e seus familiares foram expulsos da colônia. Por isso, devemos comemorar em agradecimento à população da época, pela importância dessa maravilha nacional. Afinal, quem não adora umas caipirinhas? Levando muita bronca. Português, tem vela aí? Eu já não disse que tenho, então bota mais uma cachaça. Ah, essa é pura, hein? Desceu. Chegou a escorregar. Ai, Se eu não sou mais forte, ela passava direto. Beleza. Nos dias atuais, a queridinha dos cariocas é a cerveja, bem gelada. Facilmente encontrada em qualquer restaurante, bar ou boteco. Não podemos negar que as caipirinhas fazem parte da história do Rio de Janeiro e do Brasil. A origem do termo Cidade Maravilhosa. Uns dizem que a expressão nasceu em 1904 em meio ao carnaval. Outros em 1908 num artigo de jornal. Mas o fato inquestionável é que em 1934 a expressão consagrou a Cidade Maravilhosa na inesquecível marchinha de André Filho. Desde então, regravada por vários outros artistas, mesmo sem a tecnologia avançada e as redes sociais, a expressão se tornou um sucesso, cantada por todos os cariocas e nos 4 cantos do mundo. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. O poder público, então, oficializou esta como o hino oficial do Rio de Janeiro.
Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade Feliz. O Rio foi eleita a cidade mais feliz do mundo pela Forbes em 2009. Curiosidades sobre a Estátua do Cristo. Quem vê essa maravilha de arquitetura se pergunta: e quem teve a ideia de fazer o Cristo? Bom, foi um padre francês, Pierre-Marie Bosse, para homenagear a ideia de fé que tem o povo brasileiro e os cariocas. Mas a ideia não foi aceita pela princesa Isabel, apesar de ser bem religiosa. Após a proclamação da República, e com a separação da Igreja e do Estado, tornou-se ainda mais difícil ressaltar símbolos religiosos em meio ao lema Ordem e Progresso da nossa bandeira. Mas em 1922, o então presidente Arthur Bernardes, após o centenário da independência, foi retomada a ideia exaltar e honrar o Cristo. Daí, o cardeal Dom Sebastião Leme começou a arrecadar fundos para a obra. A ideia inicial do Cristo era com uma cruz em uma mão e na outra o mundo em forma de globo. Porém, brincalhões como sempre, os cariocas começaram a zoar o projeto. Então, o artista responsável pelo projeto, o arquiteto Heitor da Silva Costa, fez um novo desenho do próprio Cristo em forma de cruz com os braços abertos. E daí, um outro francês, Paul Landowski, o ajudou na construção do maior símbolo carioca, inaugurado em 1931. A famosa estátua do Cristo Redentor, eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno em julho de 2007, é a maior estátua de Art Deco do mundo e levou 5 anos para ser construída. A origem do nome Pão de Açúcar. O nome foi criado pelos portugueses, sempre muito criativos, já que utilizavam uma forma cônica para transportar o açúcar até a Europa. E perceberam que parecia com um belo morro que avistavam da Baía de Guanabara. E daí surgiu então Pão de Açúcar. O Bondinho do Pão de Açúcar. Um projeto ousado e que deu muito certo. A ideia do visionário engenheiro Augusto Ferreira Ramos era criar um caminho aéreo ligando a Praia Vermelha ao Morro da Urca e ao Pão de Açúcar. Do sonho do engenheiro, o projeto apresentado na comemoração dos 100 anos da abertura dos portos para as nações amigas ganhou investidores e o apoio do governo para a construção da maior linha de teleféricos do mundo na época. Com 1.325 metros e terceiro no mundo, depois da Espanha e Suíça,
Com 3 anos de construção no total, os 2 trechos começaram a funcionar em conjunto em 1913. Pão de Açúcar e personalidade. O Pão de Açúcar e o teleférico também são conhecidos em Hollywood, uma vez que funcionou como cena do filme James Bond 007 Moonraker. Em 1974, além disso, já recebeu mais de 40 milhões de pessoas para o passeio, incluindo o ex-presidente americano John Kennedy e o físico Albert Einstein. A origem das favelas. Uma das curiosidades mais fortes sobre o Rio de Janeiro é em relação à origem das favelas. Embora politicamente corretas chamadas de comunidades, esses tipos de ocupações, até os dias atuais, são conhecidos como favelas. O nome deriva de um arbusto típico do sertão nordestino, o faveleiro. Os primeiros a utilizar este nome foram os combatentes da Guerra de Canudos, que voltaram ao Rio de Janeiro para receber o soldo. Como isso não aconteceu, e sem isso não tinham como ir a lugar nenhum, daí se instalaram em um morro, onde existia uma vegetação idêntica aos arbustos. Ficando conhecido como o Morro da Favela, que posteriormente passou a ser chamado de Morro da Providência, próximo ao cais do Valongo, pois estavam esperando uma providência do governo, e este morro é considerado por muitos pesquisadores como a favela mais antiga do Rio de Janeiro. Outra importante cidade, Petrópolis. Saindo dos limites do Rio de Janeiro, temos uma outra cidade muito importante e que pertencia ao imperador Dom Pedro II, e faz sentido o nome da cidade. Pois bem, essa foi a ideia do mordomo do imperador, para retomar as obras da ideia do Dom Pedro I e construir o Palácio de Verão da Família, no alto da serra. Por quê? Como os europeus não se acostumavam com o clima tropical caliente do nosso Brasil, certo? Custou caro para os bolsos imperiais, mas no período de 1840 a 1850, o império estava em boas condições financeiras por conta do café. Assim, o mordomo Paulo Barbosa da Silva e o engenheiro alemão Júlio Keuler começaram a obra Plano de Fundação da Povoação Palácio Petrópolis. A ideia era doar terras da fazenda imperial aos colonos livres, que além de construir a cidade se tornariam produtores agrícolas. Com isso, a cidade seria fundada com o objetivo de substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre. Vale ressaltar que os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II já almejavam a abolição da escravatura, e o mordomo Paulo Barbosa tinha um grande posicionamento anti-escravocrata. De fato, esse importante momento no Brasil, um dos últimos países a libertar os escravos, ocorreu em 13 de maio de 1888, através da assinatura da Lei Áurea, feita pela Princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Curiosidades sobre o Reduto de Boemia e Arte, o bairro da Lapa. Com a chegada da corte portuguesa, o bairro era habitado por famílias ricas. Após a reforma do então Pereira Passos, a partir de 1902, acabando com as ocupações localizadas próximas ao Morro do Castelo, os desabrigados e desfavorecidos buscaram na Lapa um lugar para moradia. O bairro passou a ser habitado por famílias em situações precárias, amontoadas ao lado de antigos moradores, esses que preferiram migrar para a Zona Sul. E além dos cabarés, tabernas e casas de jogo,
Daí surge a fama da boemia. Até a Carmen Miranda, a portuguesa mais carioca que já existiu, estudava e se criou nas ruas da Lapa. Tic-tic-tic-tac do meu coração, marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tac do meu coração. Não é à toa que hoje é o bairro mais conhecido por cariocas e turistas, seja pelo Arcos da Lapa, importante aqueduto do período colonial, ou pela vida noturna do bairro. Você já visitou o bairro nas noites de festas e sambas? Curiosidades sobre Copacabana. Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar lindas. Copacabana é o bairro mais famoso do Rio. A pitoresca praia e bares do estilo tradicional e restaurantes. Mas você já pensou o nome Copacabana? Muito diferente, né? Copacabana, na verdade, é uma palavra em Quechua, que é a língua que os incas costumavam falar. E ainda existem mais de 8 milhões de falantes de Quechua no mundo, e significa um ponto de vista do Lago Azul. Há uma pequena cidade na Bolívia, ao lado do lago Titicaca, chamado Copacabana. A história diz que o nome chegou aqui quando alguns vendedores bolivianos e peruanos viajaram pelo Rio e construíram aqui uma pequena igreja. Esta igreja foi referida como Copacabana e localizada onde hoje é o Forte de Copacabana. O amor mais antigo, o Carnaval e suas curiosidades. O Carnaval é o Brasil. Toda a nacionalidade festejando a principal e mais esperada festividade. Há quem diga que a primeira comemoração carnavalesca foi com a posse de Dom João V ao trono português em 1641, na rua 1º de março, e a festa começou a tornar parte do calendário anual, com vários tipos de danças, jogos e tradições. A partir daí, muitas outras ideias agregaram àquela folia características, como o ritmo, confetes e serpentinas, além das fantasias que vieram do Carnaval de Veneza. Existia um jogo popular chamado Entrudo, que todos gostavam de fazer parte. Entrudo popular era um tipo de jogo onde as pessoas jogavam água pela cidade. Outro entrudo era chamado entrudo familiar, onde os jogos eram realizados dentro das casas entre membros da família. À medida que as classes altas da sociedade se integravam à brincadeira, a festa foi ganhando luxo e riqueza. Já em 1855, eram acompanhados pela polícia para evitar brigas e entrudos. Daí surge a ideia dos desfiles, um carnaval organizado e esplendoroso. Como podemos observar nos dias atuais, as fantasias e carros alegóricos na Sapucaí. Mais tarde, no século XIX, os cordões e blocos nasceram. Eles eram formados por grupos que andavam ou dançavam em uma fila, todos usando fantasias e máscaras coloridas. Blocos hoje são a principal atração do carnaval no Rio, pois são despojados, irreverentes e comunitários. A verdadeira festa do povo, o verdadeiro espírito carioca. A paixão pelo esporte. É de cara, e você lê esse título e pensa,
Futebol, certo? Essa é uma das curiosidades mais interessantes sobre o esporte. E quem diria que antes do futebol encantar a nação brasileira, as touradas era o auge do século XIX. Isso pelo fato de entregar os hábitos europeus. E as touradas prescindiam grandes eventos no calendário real. As arenas eram simples e móveis, facilitando o transporte para vários pontos da cidade. Posteriormente, vieram ser construídos verdadeiros estádios para as touradas, como costumavam muitos reis patrocinados pela corte e com a perca da força da monarquia. O esporte foi perdendo espaço e entrou em declínio. A paixão pelo futebol nasceu quando, em 1897, o Oscar Cox mostrou para os amigos que o futebol era muito mais interessante que qualquer outro esporte coletivo. No início, era um esporte de elite. Nos dias atuais, febre nacional. E como é possível visitar o Rio de Janeiro e não assistir uma partida no Maracanã? Maracanã. E falando em Maracanã, o maior jogo de futebol de todos os tempos foi jogado no gueto do futebol do Rio. Você consegue imaginar onde? Claro, o estádio do Maracanã, em 1950. Foi a final da Copa do Mundo, o Brasil contra o Uruguai. O Brasil estava jogando na frente de 200 mil fãs, que é o maior público já registrado em um jogo de futebol. O Brasil perdeu a final de 2-1. E ainda hoje o Brasil não gosta de ser lembrado dessa catástrofe. Os 4 maiores times do futebol do Rio são o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco da Gama. O maior desses times é o Flamengo, que na verdade é o maior time do mundo, se contarmos os torcedores. Em 2017, o Flamengo teve no total 33 milhões de fãs em todo o Brasil e no mundo. Modificação dos hábitos alimentares. Os hábitos alimentares eram o mais simples possíveis. Os índios se contentavam com o que a terra oferecia. Viviam da coleta, não havia o conceito de plantio, nem armazenavam água em casa. A carne consumida pelos nativos eram dos macacos, peixes, antas, gaviões e até mesmo das cobras. Faziam as fogueiras e comiam todos os tipos de animais que eram vistos. O hábito de armazenar água em casa, os hábitos alimentares de modo de vida, foram introduzidos pelos portugueses, principalmente na capital do Império Europeu. Uma das características mais interessantes até os dias de hoje é que, apesar de tantas influências europeias que a nossa cultura sofreu, e gastronomicamente falando, a cultura indígena é tão forte que ainda está presente em nosso dia a dia, entre o uso da mandioca, pimenta, frutos do mar e guaraná. Após a chegada da família real, a carne fresca passou a fazer parte do cardápio das famílias, assim como o uso do pão para o café da manhã, da manteiga francesa e chá à inglesa. Hábitos que mantemos até os dias atuais e são bem conhecidos por qualquer brasileiro. O mundo não começou com os portugueses e a cozinha também não começou com os franceses. Nós sempre tivemos a nossa. Alimento carioca. Muito popular nas praias do Rio, o biscoito O Globo e o chamate foram decretados Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro. Para quem não conhece o biscoito O Globo, é uma marca muito tradicional, que é vendido nas praias. E o mate é um chá gelado, também altamente consumido na praia. Quem quiser ter uma experiência genuinamente carioca,
deve experimentar esses petiscos enquanto estiver aqui no Rio. Para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado por nos assistir. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, curtir e compartilhar esse vídeo. E se não é inscrito no canal, inscreva-se! Até a próxima!